Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano, ensino médio. Vamos aqui a um resumo da nossa aula, né? Da semana aqui, do dia 25 de junho, às 15h30, né? Um tema Socialização do Centro de Mídia de São Paulo, CMSP, né? As habilidades é produzir uma reflexão sobre o processo de socialização e compreender as dinâmicas de interação e relações sociais. Bora lá. Bom, primeira coisa para a gente pensar, que a gente viu na aula lá, foi o seguinte: o que você entende quando falamos que o ser humano é um ser social? Já discutimos isso, até falamos que Aristóteles, por exemplo, né, cunhou essa definição do homem como o homem é um ser social, um animal político, ou seja, nós somos seres que não vivemos sozinhos, né? Então nós precisamos da relação com o outro ser humano para a gente cada vez mais crescer na nossa humanidade, né? Então, e por que Aristóteles vai afirmar que nós somos, né, esse ser social? Porque a gente tem essa necessidade intrínseca dentro da nossa natureza humana, né? E aí eu coloco uma frase, né, pensando nesse tempo que a gente está vivendo, é porque ninguém vive sozinho, até uma pandemia aparecer. Ou seja, com a pandemia decretada, a gente precisa aprender a viver sozinho também, isolados em casa, né? Como coloca aqui, essa imagem aqui da pandemia, né, o vírus circulando pelo ar. Então, às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, né, de pessoas contaminadas, na brincadeira. Mas pode acontecer isso. E a outra questão que Aristóteles coloca, por que a gente tem que viver em conjunto, em socialização, né, é a necessidade do outro. Nós necessitamos do outro porque a gente tem um feedback do como a gente também está sendo, né, com a gente mesmo e com os outros. E isso vai fazendo que acontecer o processo de socialização, ok? Processualização, o que é? Na verdade, a definição é como uma imersão dos indivíduos, né, no mundo vivido, que é ao mesmo tempo um universo simbólico e cultural e um saber sobre esse mundo. Diferentes socializações terão diferentes aprendizagens, né? Então, se você está no ambiente da sua casa e você, a criança, né, como principalmente nasce lá, que é logo o primeiro tipo que a gente já viu da semana passada sobre isso aqui, né? É a socialização primária, que é na infância, que acontece esse processo de contato com a família, a criança, o bebê, quando chora e tudo mais. Então tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer ela ir crescendo e se acostumando àquele ambiente que ela nasceu. A partir do momento que a criança, por exemplo, vai para a escola pela primeira vez, você lembra quando você foi para a escola pela primeira vez? Então, foi um chororô, né? Com certeza. Por quê? Porque seu pai não queria, sua mãe não queria largar você e você também não queria largar de sua mãe. Então, foi aí que você cortou a primeira vez o cordão umbilical de se separar de sua mãe desde que você nasceu. Aí você fica o dia inteiro na escola e depois volta para casa, né? Então é um processo de uma semana de socialização, aí, de adaptação a essa nova realidade, esse novo ambiente, né? E a gente vai aprendendo mais coisas, então vai conhecendo os professores, os nossos amiguinhos na escola, e aí vai crescendo com isso. Isso é o processo da sua socialização acontecendo, né? E esse processo da socialização primária, né, acontece na infância, mais ou menos de 0 a 14 anos, né? 12 anos às vezes. E o primeiro, assim, contato que a gente tem com os pais, né, e a comunicação, né, que o bebê tem com os pais é o quê? É através do choro. Porque o ser humano, o bebê, a criança, quando nasce, ela é extremamente instintiva, né? O choro representa fome, o choro pode representar dor, né? E às vezes também as risadinhas, que elas são maravilhosas, né? Que também representa a satisfação, a felicidade que elas sentiam naquele momento de alguma coisa, o toque da mãe e tudo mais. Enfim, tudo isso faz parte desse processo da socialização primária, né? Que acontece primeiro para a gente ir despertando para a outra tipo de socialização, que é a secundária, né? Que essa acontece já no processo logo depois da sua pré-adolescência, adolescência, que é a fase que vocês se encontram agora, né? No início dessa socialização secundária. E a adolescência até a vida jovem, ou seja, dos 14, 15 anos até os 24, 25 anos, né? Esse período mais ou menos. E é um momento de quê? De transição, de muitas mudanças, né? A socialização secundária. Primeiro, mudança do seu corpo, né? Puberdade, né?
muda todo o seu corpo, ele também muda a sua mente, a sua mentalidade, você começa a ficar mais crítico, questionar seus pais, suas mães, né, porque tem que seguir regras toda hora, né, tem que obedecer toda hora e não sei o que, e você começa a questionar, começa a se tornar crítico, né, começa também a mudar o nível da sua educação, a sua escolaridade, você passa de um nível fundamental e vai para o médio, né? Depois você vai do médio para a faculdade e também tem a mudança que depois que você sai da faculdade ou do ensino médio vai trabalhar. Então você vai para o mercado de trabalho, então é um mundo social e aí é outra realidade, né? E aí você aprender que a vida não é tão fácil assim, você trabalhar e ter seu salário e pagar suas contas não é tão fácil assim. E isso faz parte do seu processo de estabilização social, o seu status social vai acontecendo quando você começa a ter o seu primeiro trabalho, começa a ganhar dinheiro, começa a comprar suas coisas, pagar suas contas e não depender mais de pai e mãe, né? Por isso, toma cuidado. Quando você fala que vai sair de casa, você não tiver trabalho para se sustentar, nada feito, viu? Ok. Bom, vamos lá. Aqui é um outro tema, com uma outra habilidade que a gente viu no começo, que é sobre relações e interações sociais na vida cotidiana, né? Aqui eu vou apresentar um sociólogo canadense chamado Irving Goffman, de 1922 a 1982. Ele vai falar nos estudos sobre as interações sociais humanas. Ele escreveu uma obra chamada A Representação do Eu na Vida Cotidiana, né? E lá, nessa obra, ele vai mostrar pra gente que, na verdade, a sociedade é um jogo complexo de interações e relações acontecendo a todo instante na nossa vida, né? E que nessas representações diárias, cotidianas, sociais que a gente vive, né? Nem sempre a gente aparenta aquilo que a gente é. Já parou para pensar nisso? Né? E tão pouco a gente gostaria de ser visto como a gente gostaria de ser visto pelas pessoas. Né? Então, isso acontece num plano microsocial, que ele fala, por exemplo, em pequenos grupos sociais, como começa na família. Às vezes os seus pais não te veem como você gostaria que visse você, e vice-versa. Às vezes os pais gostariam de ver vocês de uma outra forma, mas também não conseguem ver isso. Né? E na escola é a mesma coisa, às vezes um amiguinho que você quer que veja você como realmente você é, você não consegue ver isso, trabalho, vizinhança, no bairro, na comunidade, na internet também assim, né? Por que acontece tudo isso? Por que essas relações, essas interações sociais acontece tudo isso? Então, aí que tá, o Irving Goffman, né? Ele, esse pensador sociólogo canadense, ele vai pesquisar e vai falar que essas interações sociais para a gente, nós seres humanos, a gente acaba fazendo uma representação de papéis sociais. Pensou nisso? Representação de papéis sociais. Por exemplo, aqui tem um gráfico aqui, ó, uma mulher, por exemplo, na sociedade, né? Um gráfico hipotético. Essa mulher, ela é filha, né? Aqui está em inglês, mas eu estou traduzindo aqui. Ela é filha e ela tem como filha, dentro da casa dela, um papel social como filha. Então ela tem que seguir suas regras e normas lá. Na escola, quando ela vai para a escola, ela é estudante, né? Ela não é mais filha ali, ela é estudante. Então ela tem suas crenças e normas lá também da escola e tem que seguir essas regras sociais que estão lá. No trabalho, se ela trabalhar, então também ela não é mais estudante e nem filha, mas é trabalhadora, funcionária. Então ela tem que seguir as normas e regras daquele lugar de trabalho. Membro de uma igreja, você é fiel naquela igreja, então você também não é estudante, não é filha e também não é trabalhadora, então você é uma fiel, então você tem que seguir as normas e regras daquele templo, daquela igreja, daquele culto, né? Cidadã, quando você está na rua, andando na rua, você tem normas e regras também, senão você acaba sendo também transgredir as normas, né, da sociedade civil, e aí quem entra em conjunto, a polícia, por exemplo, né? Você mora numa casa, residente, então também naquela comunidade você tem algumas regras, tem a vizinhança, você conhece também, né? Você pode ser mãe, a mulher pode ser mãe, isso como mãe, ela tem as suas regras e crenças e normas também relacionadas como ser mãe, como ser pai, né? Que não tem um manual para isso, vai aprendendo no dia a dia, né? Wife, ou seja, esposa, aquela mulher pode ser esposa, então ela também tem crenças e normas em relação que a sua relação com o seu esposo, com o seu marido, nem sempre a esposa pode fazer o que quiser, e aí vice-versa, né? Então, ou seja, essa mulher, ela representa, olha, quantos papéis sociais na sociedade: filha, estudante, trabalhadora, fiel, cidadã, quando está na rua, residente numa comunidade, né?
mãe e esposa, 8 papéis sociais, né? E você? Quantos papéis sociais você vive no seu dia a dia na sociedade? Já parou para pensar? Então essa é a teoria. Então o que ele está querendo dizer para a gente, o Irving Goffman? Que todos nós somos, na verdade, atores sociais. Atores sociais. Ora nós somos filhos quando estamos em casa, ora nós somos alunos quando estamos na escola, né? Ora somos cidadãos quando estamos andando na rua, ora somos funcionários trabalhadores quando estamos trabalhando, ora somos fiéis quando estamos na igreja e vice-versa, no templo e no culto, né? Portanto, nós não somos uma coisa só, socialmente falando. A grande sacada aí do Irving Goffman é falar que nós somos uma mescla de papéis sociais que a gente representa todo dia. É como se tivesse pensa no teatro, né? Então o ator vai lá e representa um vilão. Na outra peça ele representa o mocinho. E assim vice-versa. E a gente também é a mesma coisa. Tem horas que a gente representa um bom filho, tem horas que a gente representa um mau filho, tem horas que a gente representa um bom estudante, tem horas que a gente representa um mau estudante. Né? É o papel social que você está vivenciando naquele momento.